saúdo aos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Enfim, chegamos ao fim de mais uma jornada, mais uma revista. A revista do primeiro trimestre de 2020, A Raça Humana, Origem, Doutrina e Redenção. Chegamos na lição 13, a conclusão da revista, onde vamos falar do novo homem em Jesus Cristo. Aquele homem que deve permanecer dentro de nós, orientados pela palavra de Deus. Aquele novo homem que ressurgiu das águas e do Espírito, pois diz a Bíblia que aquele que não renascer da água e do Espírito não fará parte do reino do céu. Então, continuamos a nossa jornada de aulas de evangelização, com muito carinho, tocar aos corações dos nossos conhecidos, os nossos irmãos em carne, vamos dizer assim, e conquistá-los para o reino de Cristo, trazê-los para dentro da igreja, convencê-los de que sem Jesus não há salvação em nenhum outro. É necessário aceitar Jesus e somente Jesus governar a nossa vida. Ninguém mais tem essa força, ninguém mais tem esse poder e ninguém mais sofreu o preço. Ninguém pagou o preço que Jesus pagou pelas nossas vidas. Eu quero relembrar a todos que nós temos um fiador. E o nosso fiador é Jesus Cristo. Pois já estávamos perdidos com a nossa natureza tão bonita, a nossa natureza, semelhança à imagem de Deus, foi perdida pela natureza carnal, adâmica, e restaurada pelo preço que Jesus Cristo pagou na cruz. Todos os habitantes da terra, todos os seres humanos têm um dono, tem um fiador, aquele que pagou a nossa dívida. A nossa dívida está penhorada, a nossa vida está penhorada a Jesus Cristo. E aqui quem detém esse penhor é o Espírito Santo da promessa. Vamos estudar hoje quais são as características do novo homem, como ser um novo homem, se já está tudo perdido para quem ainda não se regenerou, para quem está ainda no caminho da carne. Vamos falar sobre os objetivos específicos e o geral, mostrar que a salvação em Cristo implica nessa geração de um novo homem e apresentar o nascimento do novo homem. Justificar, explanar, falar sobre a justificação do novo homem, aquele que foi adotado por Deus através de Jesus Cristo, e vamos enfatizar que é necessário a santificação do novo homem. É necessário assinar um contrato com o nosso Deus através do batismo nas águas. Aquele é um contrato. Ali vai nascer um novo homem. É necessário saber que o crente não está aperfeiçoado naquele momento. Ele tem um caminho longo a prosseguir. Foi o que nós vimos nas lições anteriores. Não há por que temer você já ser que nem aquele irmão que é crente em Jesus há muito tempo e já teve muito tempo para se regenerar, para se restaurar. Aquele irmão, aquela irmã tem uma vida muito dura, mas que vale a pena, porque não é fácil se consagrar, não é fácil se santificar, não é fácil dedicar o seu dia no jejum e oração com propósitos, com intercessão aos nossos próximos. Mas é necessário saber que essa vida aqui é passageira e que a nossa vida eterna
está ao lado de Deus, ao lado de Jesus, e que na eternidade nós temos dois caminhos para escolher: o do gozo celestial eternamente, ou da ardência, da queimação no inferno, no lago do inferno, ao lado do diabo, queimando, junto com o anticristo, junto com o diabo, junto com a besta, com o falso profeta. Estaremos lá com a morte. A morte vai queimar no inferno. E nós temos esse caminho e há tempo de aceitar. Há tempo. Você que ainda não aceitou, há tempo de aceitar. Eu espero que o Espírito Santo toque o seu coração e você tenha clicado nessa lição para assistir. Você que não é crente, ainda há tempo. Eu me converti com 37 anos e eu estou no caminho. Se o pecado vai nos abandonar, não vai nos abandonar. O pecado é a nossa natureza. Nós temos a natureza do pecado, mas o pecado na vida do servo fiel, ele é como um acidente. Você acaba cometendo o pecado, mas você já se arrepende. Você não repete o mesmo pecado. Tem que ser assim nas nossas vidas. E assim Jesus sempre, sempre nos perdoando, porque a natureza de Deus é muito, muito melhor que a nossa, porque ela é perfeita. E assim então, meus irmãos, eu convido a todos a estarmos orando e logo em seguida louvando um hino muito bonito, hino 111, hino muito bonito de aceitar e de glorificar a Jesus Cristo. Convido a todos a orar, independente do momento que vocês estiver assistindo. Levante suas mãos ao céu, agradeça pela tua vida, agradeça pela oportunidade de aceitar Jesus Cristo como único, eterno e suficiente Salvador. Anote, faça anotações, assista a lição quantas vezes quiser. Se quiser me adicionar no Facebook, Bernardo Alcantarilha Neto. Se você é de São Bernardo, nas redondezas do Parque São Bernardo, Rua Almeida Leme, 153, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Lá nós temos nosso pastor José Antônio Oliveira, nosso co-pastor, pastor Cícero Augusto Lopes, e um altar santo. E os irmãos ali adoram, enaltecem, exaltam o nosso Senhor. Vamos agradecer ao Senhor nessa oração pela rica herança que Ele nos deixou, que é a palavra escrita. Além do Espírito Santo da promessa, nós temos um guia, que é a palavra escrita, a Bíblia. Nunca devemos nos separar da Bíblia, porque até o nosso pastor nos ensina aprendendo com a Bíblia. A única coisa que o Google não tem é como ensinarmos a santa vida, porque a Escritura está aqui. E até nisso o inimigo distorce, porque até no Google o inimigo distorce a palavra de Deus e acaba aderindo somente aos versículos que é conveniente. E a palavra de Deus, ela é santa e ela gera salvação, que só temos em Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos, e logo em seguida começar mais uma lição, louvando o nosso hino 111 e partindo para o corpo da lição. Uma ótima lição a todos. Temos nosso Deus, meu Senhor Deus, Deus e Pai. Ó Senhor, agradeço a rica oportunidade de estar aqui, ministrando mais uma lição da Escola Bíblica, Dominical, da nossa Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, mas todos são bem-vindos a juntar-se a nós. O céu tem espaço para todos nós, desde que nos convertamos, desde que aceitemos ao Senhor Jesus,
Senhor, meu Deus, como nosso único, suficiente, eterno Salvador, ministro da nossa vida, dono da nossa vida, o nosso fiador, aquele que pagou a nossa dívida, aquele a quem nós temos uma dívida a saldar, e para saldar essa dívida devemos ir em direção ao alvo, que é a salvação em Jesus, através do Espírito Santo que está nos guiando e a palavra escrita, meu Deus. Abençoe a todos que estão vendo essa lição, abençoe a nossa igreja, o nosso pastor José Antônio Oliveira, o nosso pastor Cícero Augusto Lopes, o altar inteiro, todos os membros da nossa igreja e a todos aqueles que estão assistindo e compartilhando esse vídeo para que mais pessoas aprendam sobre a tua santa palavra. Abençoa e nos guia nessa lição de hoje, a última lição do trimestre, que todos tenham aprendido muito e vamos a mais uma lição, meus irmãos, após louvar o hino, um hino muito bonito, o hino 111. Então, estamos aqui, meus irmãos, para a lição 13, o novo homem Jesus Cristo, representando a nossa igreja pentecostal Renovação dos Remidos, ano de 2020, acervo de consulta aos irmãos da igreja,
A todos aqueles que tiverem acesso são muito bem-vindos. Eu sou o superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja IPRR, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Sou superintendente Diácono Bernardo. Meus irmãos, estamos na última lição. Teremos os objetivos aqui fixados, como já foi falado. Vamos repetir. Nossos objetivos têm como objetivo geral, o objetivo geral, mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem, apresentar nos objetivos específicos, apresentar o nascimento do novo homem, como nascerá o novo homem, era a dúvida de Nicodemos, né? Nicodemos tinha essa dúvida. E no segundo objetivo específico, devemos explanar a justificação do novo homem. O que justifica o novo homem nessa nova vida dele? Um pecador por natureza, como poderemos chamá-lo de novo homem, né? E também temos o objetivo de enfatizar a santificação do novo homem. Meus irmãos, vamos ler o texto áureo todos juntos, lembrando que a maioria dos irmãos da igreja tem essa revistinha. Não vamos nos escravizar ao texto da revistinha. Vamos oferecer subsídios teológicos e explanar a lição. Mas algumas partes da revistinha nós vamos seguir sim, que é muito bom explanar sobre um versículo tão importante como Efésios capítulo 4, versículo 13, que nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmãos, vocês entenderam que no texto áureo, assim como Paulo, o próprio autor da carta aos Efésios, nos pede para imitar a Jesus Cristo. Irmãos, para quem acredita, para quem é fiel e tem na fé que Jesus Cristo foi o nosso Salvador, Jesus Cristo pagou uma dívida por nós, Ele é o nosso fiador, nós estamos devendo para Jesus Cristo, e o pagamento é simplesmente buscar a imitação. Ele não se ofende. Eu sei que é difícil, mas buscar não é proibido, é um dever do cristão. Buscar imitar a Jesus Cristo. E é o que pede Efésios 4:13. Com todas as nossas forças. E mesmo se não conseguir, porque Jesus foi o único homem perfeito, como Deus sempre perfeito, e até como homem nunca pecou. Mesmo não conseguindo, a cada pecado cometido, com certeza sem querer, o bom imitador de Cristo se arrependerá e buscará o consolo através do Espírito Santo da promessa. A verdade prática que nós já vamos ler agora: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe está em João. Deixa eu só ver se tem só João. João capítulo 3, do versículo 1 ao 16, e diz no primeiro versículo do capítulo 3: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Lembrando que fariseus eram perseguidores dos cristãos naquela época, perseguidores dos homens cristãos, judeus. 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha, Nicodemos, no alto da sua ignorância,
na ignorância específica das palavras, né? Da palavra de Deus, ele já percebia que ninguém pode fazer estes sinais que Jesus faz. Ninguém pode fazer esses sinais que a pessoa pode fazer se Deus não for com ele. Então, se Deus não aprovar, não se faz nada. 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Temos que nascer de novo, mudar nossas atitudes, nascer da água e do Espírito, não somente da água. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Então, nessa área aí, eu entendo assim, Nicodemos, eu entendi muito mais fácil do que Nicodemos. Podemos entender que nascer de novo não é fisicamente. Você não perde a sua salvação só porque você tem 50, 60 anos e está aceitando Jesus agora. Se você está se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo Jesus como o único, verdadeiro, suficiente e eterno Salvador, então há tempo de nascer a qualquer momento. E não é fisicamente, é espiritualmente. Versículo 5, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, um lugar perfeito onde o pecado não entra. 6, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós somos nascidos da carne, mas com o verdadeiro arrependimento e o verdadeiro nascimento passamos a ser Espírito. Ainda há tempo, meu irmão. E você que já é nascido do Espírito, não saia deste caminho, porque essa vida é cruel, ela é rápida e o inimigo é dono desse mundo e leva todos ao engano. O prazer material é o engano do inimigo, meus irmãos. Você pode ver que às vezes aquele irmão pobrezinho que sofre demais, até aquele que pega papelão, desce a rua com aquele carro cheinho. Quantas vezes eu não vi aquele irmãozinho perder o controle, sabe? E a gente fica orando, corre atrás para segurar o carrinho dele. Aquele que sofre o dia inteiro, que às vezes é difícil até levar comida para a família em casa, ele tá garantido no reino de Deus, porque o espírito dele é rico, é saudável, e ele já está encaminhado, porque o que é essa vida perto da vida eterna? E na vida eterna vai escolher, cada um vai escolher o seu caminho. Na vida eterna não tem contagem de dias, de anos, de horas, é para sempre. E é lá que nós vamos viver para sempre, na vida eterna. Cada um escolhe. O que permanecer na carne vai para o lago de fogo, e o que permanecer no espírito vai para Jerusalém celestial, morar ao lado de Jesus. Versículo 7. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mais uma vez, versículo 8. O vento assopra onde quer, livre-arbítrio, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais?
Nicodemos, então, homem de pouca ou nenhuma fé. 13. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Versículo revelando que Jesus é Deus e se fez homem. Ele não é homem e se fez Deus, não. Ele é e sempre foi Deus e se fez homem. Se fez homem para passar pelo martírio, de dar a vida dele, pregado na cruz com pregos enormes, 486 chicotadas nas costas, os pregos enfiados no punho dele, o sangue do corpo todo se esvaindo na cruz do Calvário. Mas ele é nosso fiador e restou essa dívida. E quem não acredita nessa dívida está sendo seduzido pelo inimigo, vai morar com ele lá no inferno. Versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16. Porque Deus amou, Deus, o nosso Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele corpo que fica no caixão é pura carne, e a carne deve apodrecer mesmo. E o nosso espírito sai limpo. Não apresenta a velhice que ficou na carne, não apresenta as marcas do pecado que ficou lá dentro do caixão, não apresenta o pulmão comprometido, como pode ser de uma doença do Covid, por exemplo. Tópico 1, o nascimento do novo homem, meus irmãos. O tópico 1, ele começa com a nossa introdução, pois há necessidade de buscar a perfeição sempre. Há necessidade de nos santificar. Vamos lá. Nos santificar quer dizer não pecar. E se a gente se esforçar, a gente consegue passar um dia santificado. A gente pode passar o dia consagrado, com o sagrado, com Jesus Cristo. A gente pode. Santificar é não pensar besteiras, não pensar coisas erradas, não desviar da palavra de Cristo. Não alcancei, vamos ler agora algo que está na carta aos Filipenses. Não alcancei, mas continua. Isso é Paulo. Paulo falando, não alcancei, mas continuarei buscando a perfeição de Cristo. Filipenses, versículo 3, 12 e 14, Paulo nos revela, porque Paulo sempre pediu: imitais a mim, pois eu imito a Jesus Cristo. Paulo sempre pediu para que sejamos imitadores dele, porque ele é imitador de Jesus. Então, Jesus ensinou espiritualmente através do Espírito Santo. Paulo teve uma formação teológica muito boa com seu mestre Gamaliel, e através
através dos passos de Paulo, que foi depois do seu novo nascimento. Falar de Paulo nessa lição é muito interessante e necessário, porque se você acha que não tem como nascer de novo, olha quem foi Saulo. Saulo foi um homem mau, maldoso, perseguidor de cristãos. Você tem dúvida que Paulo mora no céu com Deus? Você tem dúvida? Depois que Jesus foi pessoalmente buscar, Jesus veio na terra pessoalmente, na glória, lógico, na glória. Jesus veio espiritualmente, na glória, buscar o até então Saulo, cegou parcialmente o seu futuro apóstolo, que passou 3 dias orando, o homem nunca orou. Olha o que Jesus faz. Olha o que Jesus faz. Jesus faz, irmãos. Jesus não fez, ele faz. Ele sempre fez, ele faz. E Paulo, a partir daí, começou a imitar todos os passos de Jesus. Mas ele fala assim, ó, não alcancei, mas continuarei buscando a perfeição de Cristo. É muito difícil ser como Jesus Cristo. Jesus Cristo é único, mas quem falou que nós estamos proibidos de imitar Jesus Cristo? Tem gente que imita o diabo. O pior é que tem gente que imita tão bem o diabo, né? Temos que nos revestirmos da nossa nova natureza. Eu quero ler, irmãos, em Efésios, nessa carta aos Efésios, no capítulo 4, do versículo 20 ao 24. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Temos que nos revestirmos da nossa nova natureza, porque a nossa velha natureza é adâmica e a nossa nova natureza é em Cristo. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus. Versículo 22, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente. Versículo 24, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Aprecia a vida que Cristo levou aqui na terra. Jesus Cristo passou a vida em santidade, aprendendo com os mestres, fazendo a obra, e de tão perfeito e de uma fé tão grande que ele tinha como homem, que como Deus não tem como questionar nada de Jesus, pelo amor de Deus. Como homem, a gente pode até questionar, foi um homem é pecador, só que nós temos 2 tipos de homem. O de natureza adâmica, que está aqui, ó, aqui na tela, aqui onde está a seta, esse aqui é o primeiro Adão. E esse é o segundo Adão. Deus jogou pesado. Deus jogou pesado demais, irmãos. Ele colocou a criação dele. A criação dele, por causa do livre-arbítrio, e como em outras lições já falamos, que Deus é presciente, além dele ser onisciente, ele é pré, ele sabe das coisas antes das coisas acontecerem, irmãos. Deus já sabia que ia acontecer tudo isso com a gente. Ele sabia que dar ao homem, que é feito de carne, o tal do livre-arbítrio, o homem ia cair no pecado, e caiu, desobedeceu. Ele falou, não coma do fruto do conhecimento. O homem foi e comeu, deixou a mulher comer. Esse é o primeiro Adão, não deu certo. Aí quando eu falo que, assim, entre aspas, lógico, Deus jogou pesado, porque se a criação dele não deu certo, a
parte dele deu certo, porque Jesus não é criação de Deus, Jesus é parte de Deus. E Jesus passou tudo que passou. Jesus passou tudo que passou. E não foi de graça. Jesus não viria de graça. Nós temos uma dívida. Nós temos uma dívida com Jesus. Nós temos uma dívida a ser paga. E o pagamento é tão simples. Tentar imitar Jesus e direcionar nossa vida em direção ao alvo, que é a salvação em Jesus Cristo. Tópico 1. Então vamos lá. O ponto central: a salvação em Cristo gera um novo homem. Então você começa crendo em Jesus. Não é para tomar banho gelado no tanque, não. Aquilo é um símbolo. O batismo nas águas é um símbolo. Ali é uma espécie de assinatura de contrato com Jesus Cristo. Quer dizer, abre aspas, a partir de agora eu vou consagrar minha vida em tentar não pecar, tentar não errar, seguir a Cristo, me orientar pela Bíblia, me orientar pela palavra de Deus, que é a Bíblia, orar a Deus através de Jesus, nosso intercessor, e tendo o Espírito Santo do nosso lado. O Espírito Santo é quem nos guia em direção à salvação. O homem é gerado de Deus. Primeira carta a João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Então nos diz, o comecinho do tópico, nós somos gerados de Deus. A misericórdia de Deus se dá quando sabemos de novo, quando nascemos de novo. Então, quando nascemos de novo, Deus olha pra gente com carinho. Nós nascemos da água. E daí, permitimos a habitação do Espírito Santo no nosso corpo. Nós permitimos a habitação do Espírito Santo no nosso corpo. Carta, eu posso assim chamar, obreiro, pastor Tito, um dos seguidores de Paulo. Carta a Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. O que nos salva é a nossa fé. Então vamos deixar bem claro, não adianta fazer obra interesseira, não adianta você viver no pecado, viver fazendo festinhas, como a gente tem visto muito na TV, né? Agora a moda é festas em motel. Um monte de gente fazendo festinhas com muitas drogas, muita gente nua, assim, ninguém é dono de ninguém, não existe sexo masculino ou feminino, é tudo ali misturado. E aí depois, no dia seguinte, o empresário que patrocinou essa festa toda doa 500 mil para uma instituição de caridade. O dinheiro será bem usado, porque a instituição de caridade está fazendo a obra, mas ele não está remido. Então, assim diz a palavra de Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Nós temos que permitir a habitação do Espírito Santo em nosso corpo para nos livrar dos pecados. Essa frase é muito importante. O pecado tem que ser um acidente na vida do crente. Eu diria que é impossível não pecarmos, porque nós temos uma natureza adâmica, mas do primeiro Adão, que é o segundo, que foi Jesus Cristo, foi perfeito. Então é necessário nascer de novo, é necessário
é necessário nascer novamente, espiritualmente. João 3,7. Espiritualmente, você vira um bebezinho. Porque tem que aprender muita coisa. Não se cobre tanto no início, mas tem que ir deixando os velhos hábitos. Renascemos graças ao último Adão. Efésios 2, 4, 6. E o último Adão é esse aqui, é Jesus Cristo. Uma simbologia, tá? Jesus Cristo é o último Adão. Efésios 2,19, meus irmãos. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, porque em Cristo somos filhos de Deus por adoção. Graças a Jesus, nós somos participantes dessa família chamada Igreja, onde nós somos o corpo. Jesus Cristo é a cabeça, aquele que nos rege, que nos leva adiante. Somos irmãos em Cristo. Por isso que as pessoas acham estranho, um crente chama o outro de irmão. Em Cristo. A partir de então, não somos mais os gentios do Antigo Testamento, que estava fora, né? Assim como Israel julgava, eram forasteiros, estrangeiros. O véu se rasgou, meus irmãos, por causa do sangue de Cristo. Então, já fomos forasteiros, não somos mais. Não somos mais. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, meus irmãos. Em João 1,12 nós vamos encontrar, vamos fazer a leitura. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de tornarem filhos de Deus. Então, partindo para o encerramento do tópico 1, aqui nós temos um homem verdadeiramente santificado, ó, se orientando pelo símbolo da cruz do Calvário, que foi o sacrifício de Jesus. Aqui, meus irmãos, foi o pagamento dessa dívida. Nós tínhamos uma dívida muito grande. Deus tinha planos para esse mundo ser perfeito. Já era para ser o céu, a gente era para morar desde sempre lá, mas o pecado nos afastou. Essa é a verdadeira santificação, ter uma vida santificada. O novo homem não nasce do sangue nem da carne. O novo homem nasce de Deus, da água e do Espírito. Então, meus irmãos, a gente encerra o primeiro tópico falando que o novo nascimento é uma das mais gloriosas bênçãos dos que foram regenerados pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que opera o novo nascimento. O Espírito Santo, meus irmãos, assim como falamos na outra lição, ele sela esse rapaz aqui, simbolicamente, né? Lógico, mas quantos não fazem isso, né? Ele está selado com o Espírito Santo. O batismo também vem, mas o importante é estar selado. Se você tiver crença, se você tiver fé em Jesus Cristo, assim como diz João capítulo 3, versículo 6, o Espírito Santo, ele vai operar o novo nascimento, ele vai andar lado a lado com a gente. Então nós temos em João 3,6, né? Que nos fala assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a gente tem que deixar a carne de lado. Fazendo uma recapitulação da realidade da queda humana,
Deus, por meio da cruz de Cristo e por intermédio do Espírito Santo, garantiu a salvação a todos os que se arrependem de seus pecados e creem no Filho de Deus. Então, por meio da cruz, a cruz de Cristo foi o pagamento, o sangue de Cristo foi o pagamento dessa dívida. A partir daí, nós somos novos homens, indo em direção ao alvo, crendo em Jesus Cristo. Em Cristo está firmada a nossa eterna salvação. Não tem essa de que somos pequenos deuses, não. Deus é Deus. Nós somos homens e vamos ter que batalhar, porque nós temos uma dívida com Jesus Cristo. Então nós temos aí o encerramento do primeiro tópico. Primeiro tópico, o nascimento do novo homem. Entramos então, tópico 2, a justificação do novo homem. Então aqui, irmãos, nós temos alguns quadros que vão surgir durante o esclarecimento aí, durante a apresentação do tópico 2. Então nós começamos aqui com esse quadro aqui, ó. Vamos voltar. Aqui, esse quadro aqui, onde nós temos os dois tipos de homem. O homem condenado é o pecador que comete o pecado, ele tem a culpa e o que ele consegue como resultado? Condenação, tá? Esse homem vai para esse lugar aqui embaixo, o atual lago de enxofre, que será um mar de fogo para caber tanta gente, mais a morte, mais o falso profeta, mais o anticristo, mais o diabo. Então, nós temos aqui a primeira situação. Esse homem aqui, ele tem natureza adâmica, natureza carnal, natureza pecaminosa. Esse homem não nasceu de novo, o homem condenado. E nós temos o homem justificado. Ele é pecador, mas ele se arrepende e através da justiça de Cristo, ele obtém o perdão e por causa desse perdão, ele obtém a justificação. Nós somos perfeitos? Não, não somos perfeitos. Nós somos pecadores, mas através da justiça de Cristo, em quem nós cremos, obtemos o perdão. Nós nascemos de novo. Olha o contratinho aqui. Olha aqui, ó, à esquerda aqui, o contratinho sendo assinado de uma nova vida. E essa nova vida tem que ser em Cristo. Não é tomar um banho gelado e ir para casa com a mesma cabeça, com a mesma mente pecaminosa, com o mesmo Adão inserido. Tem que ir. Aqui já tem que começar as mudanças. Aqui é só um símbolo, é o nosso batismo nas águas. O principal do nascimento é nas águas e no Espírito. Por isso que Nicodemos ficou perguntando, como vai nascer de novo? Não é carnal, carnal não, é espiritualmente. Recomeçar, começar do zero. O homem justificado, ele é um pecador. Se arrepende, obtém a justiça, através da justiça de Cristo, obtém o perdão, que Cristo morreu por nós na cruz, não foi à toa, ele não viria aqui à toa. Todos nós temos uma dívida com Jesus Cristo. E aí, obtendo o perdão, somos justificados. Então, antes da conversão, o homem era condenado por causa dos pecados, tá? Condenado e separado de Deus. Jesus Cristo veio, rasgou o véu foi rasgado através do sacrifício de Jesus, do sangue vertido na cruz do Calvário, tornou-se o nosso fiador e nomeou o Espírito Santo
que é o nosso atual fiador. Nós temos uma dívida, a nossa vida está penhorada. Ou seja, o que que é o penhor? Deixa eu ver se vai ter um capítulo que vai falar de penhor. Não, não tem. Então vamos falar aqui de penhor. O penhor é algo valioso, no caso é nossa vida, está entregue à casa de penhor, Espírito Santo. E aí a nossa vida, quando nós morrermos, e aí Jesus já tem tudo no livro da vida ali. Se nós realmente nos arrependemos, seguimos a palavra de Deus rumo ao alvo, e aí a nossa vida é entregue para nós, uma vida real, vida eterna. Não é essa vida que a gente leva aqui na Terra, nesse planeta, não. Então a nossa vida está penhorada. Por isso que há uma emergência das pessoas em aceitar o caminho de Jesus, consagrar sua vida apenas para Jesus, não dividir Jesus com outras pessoas ao quais o chamam de santos. Não, santo é só Deus, Jesus e nós, quando pegarmos a nossa vida que está penhorada, porque Jesus pagou a nossa dívida, não fomos nós que pagamos essa dívida, tá? Aqui o representante da efetuação dessa dívida foi Adão e Eva, mas Adão foi o permissor. E aí Jesus Cristo teve que vir para pagar essa dívida, porque senão Deus teria aniquilado todos nós, estaríamos aqui, ó, no lago de enxofre, no inferno, tá? A inutilidade da justiça humana. Em questão da nossa salvação, somos salvos pela fé em Jesus. A salvação vem pela fé. A obra é importante? Claro, mas a obra anda lado a lado com a fé. O homem e mulher que tem fé, naturalmente faz a obra. A obra é necessária, mas nós somos salvos pela fé. Então, às vezes, a obra de alguns, que pode ser física, dando sopa, levando a palavra embaixo da ponte ali, evangelizando no farol, essa é uma obra física. Também existe alguns outros tipos de obra, que é, por exemplo, ser um professor de escola bíblica, ser um pregador com dons dados por Deus, ser obreiro na casa do Senhor. Essa é a obra. Essas todas são obras, tá? Então, em questão da nossa salvação, nós somos salvos pela fé em Jesus. As obras são essenciais, porém elas acontecem normalmente em quem tem fé. É natural uma pessoa que tem fé praticar a obra, é algo natural. Como eu tinha falado antes, não é algo forçado, interesseiro, como aquele empresário que comete um monte de iniquidades e depois doa 500 mil para os órfãos de não sei aonde. O dinheiro vai ser bem utilizado, porque a instituição faz a obra, mas esse empresário troca 6 por meia dúzia. Ele comete uma iniquidade e paga essa iniquidade. Então ele não está avançando, ele está estacionado, ele está patinando. Porque se dá o dinheiro para a instituição é um tipo de obra, fazer uma festa ou então mandar embora o funcionário por qualquer motivo, isso aí é um erro. Ou bater na mulher dele quando chega em casa, isso é um pecado, sabe? Então, por que a justiça humana ela é muito cheia de falhas, né? Então, como diz Isaías capítulo 64, o profeta Isaías nos fala no capítulo 64, versículos 6 e 7. Mesmo fazendo a obra, somos trapos de imundícias. Imagina quem não faz, então. Imagina quem não tem fé e quem não faz. Está muito para trás. Irmãos, que se nós estamos complicados, imagina os outros. Mesmo fazendo a obra, somos trapos de imundícias, aquelas que cobriam as feridas dos leprosos. Aqui em cima, ó,
Parte esquerda superior da tela, aqui ó, setinha balançando. Isaías 64, 6 e 7. Esses trapos que cobriam as feridas dos leprosos por causa das nossas iniquidades, né? E aí a gente pode conferir aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 20, que nos diz assim: Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Nós somos justificados pela fé em Jesus. Olha o 21 que fala: Mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Os homens que escreveram a Bíblia só emprestaram a mão. Eles foram... Quem estava ditando ali era Deus. Então, como acreditar numa coisa dessa? É quem tem fé. Só quem tem fé. Quem não tem fé, não tem. Então, se está escrito que só vai obter a salvação quem tem fé, quem não acredita na Bíblia, primeiro passo para trás. Sendo que a Bíblia é palavra de Deus, aliás, irmão, não leva a mal, mas a Bíblia é a palavra de Deus e os outros livros são interpretação do homem. Se a Bíblia, vamos supor, supor, eu não tenho ousadia de questionar a Bíblia, mas se a Bíblia contivesse erros e mais erros, é o homem que vai consertar? É o Allan Kardec que vai consertar? Allan Kardec vai consertar Jesus agora, é isso? Então, a Bíblia é o livro sagrado, a Bíblia é o nosso guia escrito para o alvo, porque o nosso guia espiritual é o Espírito Santo da promessa. Amém? A maravilhosa doutrina da justificação. Aí eu pergunto, como obter a salvação então? E aonde está essa resposta, hein? Romanos 5, 5:1 e 5:9. Romanos 5, 1 e versículo 9. Os justificados têm paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o versículo 1 do capítulo 5. E o versículo 9, logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Imagina, irmãos, Jesus Cristo no livro de Apocalipse, no final dos tempos, ele vem porque ali vai estar o inferno puro aqui, vai estar a carnalidade pura aqui na terra. A besta, o falso profeta, o anticristo, todo mundo aqui, os cavaleiros do Apocalipse, a fome, a morte, a injustiça. Aí vem Jesus Cristo, acaba com todos e não te leva. Aí ficou ruim, hein? Aí não adianta, não vai adiantar mais falar, eu podia ter crido lá no irmão Bernardo, um baita pecador, mas da boca dele saíram palavras de Deus para que eu me convertesse, para que eu me corrigisse, para que eu nascesse de novo espiritualmente da água do Espírito. Então, para sermos perdoados, precisávamos ter a nossa dívida com Deus quitada. Quitada. Então, eu rodeio, eu repito bastante, mas é isso. As nossas dívidas foram penhoradas e o controlador é o Espírito Santo. É ele que está ali na casa de penhor. Então, vamos lá, de novo. Nós vamos na palavra de Deus, na primeira carta a Pedro. Primeira carta a Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Então vamos lá. Para sermos perdoados, precisávamos ter a nossa dívida com Deus quitada. Você já comprou alguma coisa no cartão de crédito?
Já comprou? Então é assim. Eu, por exemplo, preciso cuidar do vaso, preciso cuidar do meu corpo. Eu vou na academia. Eu faço exercício na academia, sim. Coloco lá minha calça de moletom, meia, tênis, uma camiseta e vou lá na academia. Aí eu pago no cartão de crédito. Lá. Pago no cartão de crédito. O que acontece quando a gente paga no cartão de crédito? A financeira, no caso o banco a qual eu tenho conta, ele paga 12 parcelas de uma vez. Ele quita. Então, com a academia, está quitada a dívida por 12 meses. Você pode ir à vontade. Ué, mas todo mês vem a parcela da academia no cartão de crédito. Então, o cartão de crédito é que vira o seu fiador. Você tem que pagar para ele. Então, a nossa dívida com Deus, ela foi quitada, só que ela está penhorada com Jesus Cristo. Vocês acham, irmãos, que Jesus Cristo ia vir aqui, passar tudo o que ele passou, tomar quase 500 chicotadas nas costas, sofrer o que ele sofreu, tomar vinagre com a boca tudo cortada, morrer lentamente com o sangue todo saindo do corpo, numa cruz, suspenso por pregos enormes? Vocês acham que ia ser de graça? Não é de graça, mas olha o preço que Jesus nos cobra. Olha o preço. É igual um pai falando assim pro filho: olha, filho, eu vou te dar aqui 50 mil reais. Mas esses 50 mil reais tem que ser usado para pagar as parcelas da sua faculdade. Se o pai tiver essa condição, a nossa dívida está penhorada com Jesus Cristo, tá? E assim diz na primeira carta a Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Foi pago. O véu se rasgando, imagina o seu nome sujo no SPC. Crente que se preza não tem nome sujo no SPC, hein, gente? O seu nome sujo no SPC. Aí você paga a primeira parcela, você parcelou em 12 vezes. Quando você paga a primeira parcela, o seu nome começa a ser limpo. Então foi isso que aconteceu. Quando Jesus foi sacrificado na cruz, rasgou-se o véu que separava nós, pecadores, de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Mas as outras parcelas estão rodando, e essas outras parcelas a gente tem que pagar para Jesus. E quem recebe? Quem recebe é o Espírito Santo. E como a gente paga? A gente paga nos orientando pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Que, essas coisas corruptíveis, como prata ou ouro. O que não é corruptível? A palavra, a Bíblia. A Bíblia não é corruptível. Porque tem gente que... Pode ver, tem gente hoje em dia que escolhe versículo a dedo. Só os versículos que agradam. Porque os versículos que inibem, os versículos que nos exortam, não interessa para essas pessoas. Tem uma turminha que hoje em dia, na forma carnal aí, tá forte, hein? Tem uma turminha, depois vocês vão e pesquisam na Bíblia. Tem uma turma que não aceita Levíticos 18, 22. Não aceita. E não aceita a carta de Paulo exortando. Não aceita. Então, não é assim. A palavra de Deus é incorruptível. E o novo homem, como que ele é? Então, primeiro vamos lá, vai. Nossas dívidas foram penhoradas, o controlador é o Espírito Santo da promessa. Então isso é muito simples, irmãos. Se não aceitarmos Jesus, voltamos à condição de primeiro homem. Se não aceitarmos Jesus,
nós voltamos à condição de primeiro homem. Ele renasce, infelizmente. Se pecarmos e não nos arrependermos, o velho homem renasce de novo. Ele fica à espreita. Pode ver, irmãos, não é tão fácil, não. Nós somos carne. Mas nós temos que virar as costas para o pecado. A gente tem que se controlar. É essa frase muito importante, irmãos. O pecado na vida do crente não pode passar de um acidente. O crente não precisa se matar por causa disso. É só se arrepender e procurar correção. Aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. O novo homem, como que é? O novo homem é justo, é honesto. Então tem que haver o novo nascimento. Tem que haver o novo nascimento da água e do Espírito. E nesse novo nascimento nós somos selados pelo Espírito Santo. Selados pelo Espírito Santo é assim. Temos uma dívida? Temos. Vamos negociar. Está em negociação até a data da nossa morte. Se nós cumprirmos com as regras, estamos salvos. Se não cumprirmos, aí vamos para esse lugar aqui triste, sofrível, ardendo pelo resto. Nossa, que é isso? Da água e do Espírito, e o selo do Espírito Santo, então, desde que não descumpramos a promessa de uma vida santificada, justamente para continuarmos sendo justificados. Vamos ver Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo 1, versículo 9 e 11. 1, 9 e 11. Vamos ver o que falou Paulo, o que Deus falou através de Paulo aos Filipenses. Os profetas eram homens guiados absolutamente por Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 9 diz assim: E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Até o dia de Cristo. Então nós temos que tentar sempre nos santificar. E quanto aos ímpios? Quanto aos ímpios, nós temos em Provérbios, nós temos no livro de Provérbios, e Provérbios é muito duro, Provérbios é exortativo. Deus não admite justificação ao ímpio. O homem que é pecador, acompanha aqui, ó. O homem que é pecador, naturalmente comete o pecado, naturalmente, mas ele gosta de cometer o pecado. Ele tem a culpa, ele não se arrepende, não se arrependendo, não tem o perdão. Então, aonde que ele consegue com isso? A condenação. Provérbios, versículo 17, capítulo 15. Provérbios é duro, e só porque é duro, é exortativo, não serve para a gente crescer. É aqui que a gente cresce, ó. O que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Mais uma vez, o que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. De que serve o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que ele não tem entendimento? Provérbios 15, 16. Então, nós temos aí. Deus não admite justificação ao ímpio. Constamos, portanto, diante de Deus como plenamente absolvidos. Nós somos justificados. Nós estamos aqui na carta de Paulo aos Romanos.
Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 3, do versículo 21 ao 26. Vamos lá. O que Deus falou na boca do apóstolo Paulo, aquele que era pecador, perseguidor de cristão e que depois se converteu diante da glória de Deus e foi um homem de Deus, um homem que pregava e 25 mil pessoas por vez aceitava Jesus Cristo. Nascia novamente. É isso que é nascer novamente. Aceitar Jesus Cristo de verdade. Não derrubar o copo e falar, meu Jesus, o cachorro foi pra rua, Jesus amado. Não, isso aí não vale, isso é blasfêmia. Diz no 21, versículo 21 do capítulo 3 da carta aos Romanos, mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Versículo 22, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. 25, ao qual Deus propôs uma propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Olha só, sendo justificados mediante a redenção de Jesus Cristo, ao qual Deus propôs. Olha como Deus está por trás de tudo. Ele é um pai que nos ama. Então, olha o pagamento da nossa dívida pela fé. O sangue de Jesus, para a demonstração da justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos que cometemos. Por isso que a nossa vida está penhorada. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Por isso, irmãos, nós temos que dizer, e Deus é bom. Portanto, meus queridos, amados irmãos, o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Ou seja, vivemos num mundo horrível, um mundo que não é mais de Deus. O dono do mundo é o dono da carne, é o inimigo, é o desatinador, o caluniador, o acusador, Satanás, diabo, anjo caído, Lúcifer. É dele o mundo. Só que aqui não é o nosso reino é o de Deus. Então foi aí, final de tópico 2. Constamos, portanto, diante de Deus, o homem justificado, fomos justificados por Jesus perante Deus. Porque nós éramos pecadores, somos pecadores ainda, mas pela justiça de Cristo e arrependimento dos pecados obtemos a cada dia o perdão e somos justificados por Jesus. Quando nós chegarmos na porta dos céus, se por um acaso, nota minha, Deus falar, esse aqui é pecador, Jesus vai falar, mas é remido no meu sangue, está justificado, eu assino. Então, Deus vai falar, se tu assinas, pode entrar aqui no meu reino. Final de tópico 2, vamos para o tópico 3. Tópico 3. Então, irmãos, vamos voltar aqui para ver o seguinte, ó. Vimos no tópico 1, o nascimento do novo homem. No tópico 2, a justificação do novo homem, é um novo caminho. E agora no tópico 3, nós vamos falar da santificação do novo homem. Então, se a gente está pensando assim no nosso plano de salvação, e a gente está no mundo perdido. Já estou perdido, já era. Vou continuar perdido, vou continuar fazendo coisa errada,
vou continuar atribuindo os milagres de Deus para o Santo Agostinho, para Santa Edviges e blá blá blá. Sendo que o único que faz milagre é Jesus Cristo. Jesus Cristo não precisa de secretário. Então, como que eu faço? Então, no primeiro passo, o que você faz? Nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito. E depois, já que você é um novo homem, você já começa a ser justificado por Deus, por Jesus. Justificado. Esse é dos meus, esse é dos meus, diz Jesus. E agora, no terceiro e último tópico, veremos a santificação do novo homem, ou seja, já estando no caminho certo, como prosseguir. Então, nós temos ali nos meios teológicos a santificação como posicionamento. A santificação como posicionamento é você estar posicionado com intenção de se santificar, com intenção de seguir o caminho certo. É a meta. A santificação como posicionamento é se posicionar como santo, se posicionar ao lado de Cristo, tá? É você carregar a cruz, imitar Jesus Cristo. É você se olhar e se ver em Jesus Cristo. É você sair do mundo e partir em direção à cruz, tá? Então, se posicionar ao lado de Cristo é cumprir o caminho rumo ao alvo. Então aqui, ó, é você deixar o mundo para trás e caminhar rumo ao alvo. O alvo é carregar sua cruz. O alvo é a salvação. O alvo é Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho de Lucas, vamos acompanhar então a leitura no Evangelho de Lucas. Capítulo 23, versículo 42, que diz: Então disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi o que disse Jesus para o ladrão arrependido, que estava na cruz do lado, no dia da crucificação. Então disse Jesus. Quem disse? O ladrão arrependido que estava sendo crucificado. Tinham 3 cruzes. Um não se arrependeu, foi para o inferno. Jesus já tinha o caminho de volta para o trono dele, garantido, lógico. Deixando Deus mais orgulhoso ainda. O ladrão arrependido que estava do lado de Jesus, muito, muito arrependido mesmo, ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus, né? A meta, irmãos, é imitar Jesus Cristo. A meta é imitar Jesus Cristo. Então, nós temos a santificação como processo, tá? A santificação como processo. Você viver em Jesus Cristo e deixar Jesus Cristo viver em você, tá? Ela é progressiva. Você não vai ser nós não vamos ser o novo homem já perfeito, igual a Jesus, descendo um pouquinho mais ali, igual a Paulo no final da sua carreira, da sua vida. Ela é progressiva. Não tem como ser santo imediatamente após deixar o mundo. Não tem, tá? Ela é progressiva. Ó, como se fosse esse homem aqui, ó. Ele tá deixando o mundo agora. Ele está absolutamente mundano. Quando ele chegar aqui pertinho, ele vai estar santificado.
tá? Sendo revestido por Jesus. Então, vamos evoluindo lentamente, tendo o direcionamento do Espírito Santo. Vamos ver o que diz Provérbio, capítulo 4, versículo 18. Provérbio, capítulo 4, versículo 18, ele vai nos dizer: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ó, ela vai brilhando mais e mais, então ela já não é tão brilhante logo no começo. É o desespero de alguns crentes quando se converte. Não tem como ser pleno, não tem como atingir a imitação a Jesus Cristo, ou seja, tentar ser igual a Jesus, tá? É progressivo, é lentamente, você vai deixando algumas coisas de lado, você vai adquirindo novos hábitos, hábitos santificados, não tudo de uma vez só, né? Então nós vamos evoluindo lentamente e só há progressão se tivermos um livro de regras, uma norma de conduta, um guia prático, que é a palavra de Deus. João 17:17, João 17:17, capítulo 17, versículo 17 de João. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a Bíblia. Quando você achar que Deus não fala com você, vai ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Temos um exemplo de direcionamento através da palavra de Deus, irmãos, em Efésios. Carta de Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26, nós temos uma palavra de um exemplo de direcionamento através da palavra de Deus. Vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. No livro de Reis, irmãos, livro de Reis, Boaz teve uma atitude parecida, quando ele assume ali as dívidas. E ali do pai de Noemi, né? A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Então, Deus, ele não tá... Deus não é neutro, irmãos. Deus não é neutro, muito menos contra nós. Deus está a nosso favor, tá? E fazendo de tudo para que nós voltemos ali, como no início de tudo, imagem e semelhança de Deus. E não imagem e semelhança de Adão. Imagem e semelhança de Caim. Não, esses não. Imagem e semelhança de Deus. Tessalonicenses. Carta aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, é o que Deus quer de nós. Capítulo 4, versículo 3, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Prostituição não precisa ser só sexual. Prostituição é você ficar escravo de alguns hábitos, escravo do próprio trabalho, que é uma coisa boa, mas tudo em exagero vira uma escravidão. Escravo da televisão, escravo do celular, escravo da rua, escravo de barzinho, escravo de videogame, escravo de tudo, escravo do mundo.
né? Então, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, o pecado não pode passar de um simples acidente na vida do crente. Tem que haver arrependimento imediato e Deus nos perdoará através de Jesus. Foi falado durante a aula toda sobre o pecado na vida do crente. Nós vamos confirmar na palavra de Deus, que se encontra na primeira carta a João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação dos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Só que, irmãos, se sabemos e os conhecemos e se guardamos os seus mandamentos, o pecado, ele vira um mero acidente de percurso. E a gente tem que corrigir, pedir perdão, se consagrar, se santificar. Lembra, irmãos? Vá e não peques mais. A doutrina da santificação é extremamente importante e deve ser pregada nas igrejas para que não haja desvios. Para que não haja desvios, irmãos. Vamos ver o que está na carta de Apocalipse 21:8. Apocalipse 21:8. Que fala assim, ó: mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É aí que tá, irmãos. Esse é o destino dos ímpios e também daqueles que se desviam do caminho de Deus. Não entra no céu quem não tiver santificado. Existe a necessidade de haver uma renovação espiritual no meio dos crentes, irmãos. Tem gente congregando ali em pleno pecado, fazendo sacrifício de tolo. Quando vai, né? Essa época de Covid aí, está havendo muita apostasia e a fé de muitos estão se esfriando, assim como a Bíblia nos falou. Precisamos aceitar essa medida, irmãos, com humildade e reconsignação, de que deve haver uma renovação espiritual. Há necessidade da busca pelos dons e pelo batismo no Espírito Santo. A necessidade do batismo no Espírito Santo é para que fortaleça a nossa fé, a fim de fazermos a obra e não apenas de congregarmos. A doutrina de Deus não muda, ela não acompanha o mundo. A doutrina de Deus não acompanha o mundo. Portanto, devemos evitar quaisquer desvios da doutrina que nos rege, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra incorruptível de Deus. E por fim, a ambição material. A ambição material não faz parte da nossa doutrina. Então, tomar cuidado com as novas doutrinas, principalmente as que começam com neo isso, neo aquilo, é uma mistura de mundo com a base espiritual. Não dá certo, principalmente pelos homens santos. Nunca devemos querer por algo que não seja a nossa chamada. Ministério de Deus, irmãos, não é empresa. Não tem promoção de cargos no ministério de Deus. Cada um tem um propósito e todos os propósitos são nobres, irmãos. Dentro da igreja, falando para os obreiros, para os membros, para o cooperador. Eu já vi, irmãos, cooperador pregar muito melhor do que pastor. Irmão que não é nem cooperador, é membro, mas tem o dom, foi escolhido por Deus para pregar. Irmãozinho que é semi-analfabeto, dá um verdadeiro show na escola bíblica.
Então, cada um tem um chamado, esse chamado deve ser respeitado, porque não é o pastor que chama, o pastor somente é usado, quem chama é Deus. A igreja não é uma empresa. Você pode ser membro a vida toda e quando você estiver na porta do céu, você tem a salvação, de repente o seu pastor não vai ter. Se ele não cumprir com os mandamentos, não cumprir com a palavra de Deus, aquele presbítero que pregava todo culto, que pegava o cajado e lascava todo mundo, de repente a casa dele é totalmente torta. Igreja, ministério de Deus não é empresa. Cada um respeite o seu ministério e principalmente respeitar o ministério do irmão, da irmã. Cada um tem um propósito e todos os propósitos são nobres perante Deus. Desde o pastor até aquele membro ajoelhado orando lá no fundo da nave da igreja. Na maioria das vezes aquela oração tem um profundo impacto. Porque Deus não faz fila. Primeiro atende o pastor, depois o evangelista, depois o presbítero, depois o diácono, depois a diaconisa, depois o superintendente da escola bíblica, depois os líderes de grupo e coitadinho do membro por último. Não tem. Tem obreiro que não tem tem obreiro que não cumpre com o dom de oração. Não cumpre, não ora por ninguém. Tem membro que ora e a oração chega, é poderosa. Assim como quando a pessoa atende ao chamado de Deus, existem muitos pastores ótimos, abençoados, ungidos, consagrados e assim por diante. Então, irmãos, nós devemos estar revestidos aqui, revestidos com Jesus Cristo, regidos pela palavra incorruptível de Deus, imitando a Jesus Cristo sempre, santificado em Jesus. O Jesus, não tem nada aqui, uma imagem representativa. Aqui não tem nada, não tem TV, não tem jogo, não tem mulherada, não tem coisa mundana, televisão, videogame, celular, o próprio trabalho, né? Se for feito em demasia, aqui só tem Jesus. Aqui representa santificação, consagração. E devemos sair do mundo partindo na direção do alvo, que é a cruz de Jesus Cristo, sabendo que a nossa santificação ela é posicional, no começo, sempre posicional, porque a gente sabe que tem que ir para o alvo. E ela é progressiva, sabendo que a gente sempre vai melhorando aos pouquinhos. A gente não nasce perfeito. A gente não renasce perfeito. A gente tem que ter paciência para ir aceitando a modelação que o Espírito Santo vai fazendo no vaso, no nosso vaso. O Espírito Santo vai modelando a gente com o passar do tempo. Esse é o novo homem. Concluindo então, irmãos, mais um trimestre com a glória de Deus. A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, varões, varoas. Não é logo de cara. Tenha paciência, irmãos, descanse em Jesus, confia nele, porque primeiramente a gente tem que se posicionar. Jesus vai atender, vai recolher a gente quando a gente se posiciona. Estou aqui, Jesus, eu creio em ti. Aí estamos sendo posicionados. Depois vamos melhorando, corrigindo as coisas erradas, tirando os pecados da nossa vida, tentando pecar menos, né? O pecado tem que ser um acidente, não pode ser de propósito. A gente vai, faz um negócio errado, sabe que é errado, vai lá e faz. Aí é complicado. Esse é o novo homem, aquele que nasce da água, do Espírito, tem o selo do Espírito Santo, acredita fielmente na salvação que é em Jesus Cristo. Nós pagaremos as nossas dívidas, irmãos. Nós pagaremos. A moeda chama-se santificação. E quem é o credor, quem vai receber, ele se chama Jesus Cristo. Vamos orar então e concluir mais um
trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Aí está, irmãos, mais uma lição, a última da revista, o nascimento do novo homem, nascimento espiritual do novo homem. Agradeço a rica oportunidade de estar com os irmãos nessas lições. Espero estar em breve. Para quem assistiu, vou orar muito para que essas lições alcancem os corações, instrua os crentes, plante uma semente, né, nos corações de quem ainda não acredita em Jesus ou não leva Jesus tão a sério, que é o que a gente vê muito por aí, não é? Para aqueles que querem imitar a Jesus, para aqueles que não se intimidam com a grandeza de Jesus, em pensar que não vai conseguir imitar. Nós temos que tentar imitar, é o que Jesus quer. Ele quer que a gente tente imitar. É aí que nasce o novo homem. Se oriente pela Bíblia, meus irmãos. Esse é o segredo para a gente diminuir o sofrimento dessa vida, nos orientarmos pela Bíblia. Eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros. Eu tentei. E tentar é a palavra-chave, o verbo-chave dessa lição. Nós temos que tentar fazer o melhor. Agradeço pela intervenção do Espírito Santo, o acolhimento de Jesus Cristo e a permissão de Deus para que concretizemos mais uma revista. Quero pedir para que Deus abençoe os homens da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e abençoe o nosso pastor Oliveira, o nosso pastor Cícero, abençoe o nosso altar e abençoe a todos que clicaram e assistiram a esta lição. A última oração da revista. Agradecemos pela rica oportunidade de completar as 13 lições dentro da nossa igreja, e por uma necessidade acabamos entrando nas aulas virtuais, nessas videoaulas, e finalizamos essa missão, esse objetivo. Assim, eu convido aos irmãos a estarmos orando ao nosso Senhor. Senhor, meu Deus, agradeço, Senhor, através do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço tendo o Espírito Santo ao meu lado, Senhor, e eu peço perdão pelos meus erros nas lições. Vou procurar me orientar sempre muito mais, me aperfeiçoar, ouvir meus irmãos. Agradeço a sua intervenção, pois sem a sua intervenção, meu Senhor, não seria possível transmitir esses conhecimentos para os nossos irmãozinhos. Peço pela vida de todos aqueles que acompanharam as lições. Peço pela vida do nosso pastor Oliveira. Agradeço a rica oportunidade de estar aqui tentando imitar Jesus Cristo. E agradeço por completar esta obra, 13ª lição da nossa revista, primeiro trimestre de 2020. Assim eu agradeço, Senhor, e peço que olhe a todos os nossos irmãos, abençoe a igreja, Senhor. Plante aquela sementinha no coração de quem ainda não conhece verdadeiramente Jesus Cristo. Aqueles que ainda não consagram sua vida a Jesus Cristo. Para aqueles que ainda não tiveram um novo nascimento. Para aqueles que ainda têm um caminho duro e que infelizmente está indo na direção errada. Eu peço, Senhor, humildemente, com a força da minha fé, nos dê força para alcançarmos, assim como o Senhor pede no Evangelho de João, para que levemos a Tua palavra a todos os cantos do mundo. Nos dê força, Senhor, através da escola bíblica, através da evangelização de rua, para que conseguimos atingir mais almas e consigamos preencher mais e mais e mais ainda os espaços que o Senhor está reservando para nós, ao seu lado, ao teu lado,
na Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, o céu, o paraíso, que é o para onde nós iremos, com a graça do nosso Senhor. Está encerrado, irmãos. Que Deus os abençoe. Espero vê-los numa próxima oportunidade.